Oi, mamãe. Você já parou para pensar como os nossos filhos precisam crescer? Eu tenho certeza que sim. Mas eles não precisam crescer apenas fisicamente. Mas a Bíblia nos mostra sobre 4 áreas que as crianças precisam crescer. 4 áreas que Jesus crescia. E se Jesus crescia, os nossos filhos podem crescer também. Mas antes, eu quero convidar você para se inscrever aqui no canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Tati Joslin, sou pastora de crianças, mentora de mães cristãs, sou autora do projeto Maternidade com Graça, hoje um curso com mais de 2.000 alunas, onde eu ensino sobre educação de filhos à luz da Bíblia. Tenho vários projetos, vários materiais, conteúdos para equipar mães cristãs. Se você quer saber mais, clica no link que está aqui embaixo. E também eu quero convidar você para me seguir lá no Instagram, onde diariamente eu tô dando dicas, abrindo caixinhas de perguntas, falando sobre disciplina de filhos, o que a Bíblia diz, o que é realmente bíblico. Quero convidar você também para me seguir por lá. E se você gostar do vídeo, dá o seu like aí, tá bom? Então eu quero começar lendo o texto bíblico para você. E o texto tá lá em Lucas 2:52. A Bíblia diz assim: "E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens." Jesus ia crescendo em sabedoria, ele ia crescendo intelectualmente. Então, a cada dia ele tinha mais sabedoria. Em estatura, ele ia crescendo fisicamente. Em graça, mas em graça diante de Deus, em graça diante dos homens. Em graça diante dos homens fala de crescimento social, em relacionamentos. E graça diante de Deus fala de crescimento espiritual. Todos os filhos precisam crescer nessas 4 áreas. Como filhos, falta sabedoria para eles, falta estatura física, precisam crescer em favor de Deus e também precisam adquirir habilidades sociais, porque eles não sabem lidar com as outras pessoas, não é verdade? Os nossos filhos precisam crescer muito, eles são imaturos e fora isso ainda existe uma natureza pecaminosa envolvida no meio. Então nós precisamos ajudá-lo a crescer nessas 4 áreas. Quando você ajuda o seu filho a crescer em sabedoria, crescer em estatura, crescer em relacionamentos com os homens, socialmente, crescer em favor de Deus, você vai ajudá-lo a ser uma criança vencedora, que vai vencer o pecado, que vai saber se relacionar com as pessoas. E nós precisamos ser propositais para que eles cresçam da melhor maneira possível. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é o crescimento físico mesmo, que é o mais óbvio. O seu filho, ele nasce totalmente dependente de você. O ser humano é o único mamífero que nasce completamente dependente dos pais para tudo. Precisa dos pais para se alimentar, precisa dos pais para sentar, para se locomover. Fisicamente fraco. E à medida que então elas vão crescendo, vão aprendendo, vão ganhando força, coordenação, capacidade de se locomoverem, pouco a pouco elas vão adquirindo uma capacidade para cuidar de si mesmo e vai desenvolvendo então uma autonomia. Mas enquanto isso, a autoridade dos pais é muito importante, porque nós trabalhamos como protetores que estão conduzindo os filhos para compensar todas as fraquezas físicas. Por isso que é importante você assumir o seu papel. Agora, a segunda coisa é que ele precisa crescer em sabedoria. Por quê? Porque as crianças são completamente ignorantes. Os filhos, eles não têm critério. Eles não sabem o que é bom para eles, o que não é. Os bebês, eles não sabem nem o que é bom para comer. Quando você viu, eles já colocaram uma sujeira, um inseto ou qualquer outra coisa na sua boca, não é verdade? Quando eles crescem um pouco mais, até pode ter um gosto mais desenvolvido, apurado, mas até os adolescentes, quando a gente vê, tá comendo só hambúrguer e batata frita. Se deixar, não vai escolher uma verdura, não vai escolher uma fruta. Então, os nossos filhos, eles precisam aprender a ter critério, crescer em sabedoria. E você precisa fazer parte disso, ensinar o seu filho sobre essas coisas, mas também sobre coisas mais profundas, lidar com as suas escolhas. Você tem que ser intencional no sentido de sempre trazer o ensino e sabedoria ao coração do seu filho. Orar para que ele cresça em sabedoria. E quando eles vão crescendo, vão aprendendo, eles vão podendo tomar as suas próprias decisões. Mas enquanto eles ainda não têm critério suficiente, também precisam ser ensinados sobre a obediência, porque eles ainda não sabem tomar as suas próprias decisões. Então existe uma linha aí que quer ensinar as crianças os pais a dar completamente autonomia para os seus filhos.
Isso é um perigo, é um problema, porque as crianças, elas são ignorantes, elas não têm sabedoria suficiente para tomar suas próprias decisões. Então você pode ir sim ensinando e conduzindo seu filho para que ele aprenda a tomar decisões, mas enquanto ele não sabe, ele precisa mais uma vez aprender a obedecer. Isso é proteção ao coração do seu filho. Então veja, a Bíblia diz que Jesus crescia, ele precisava crescer em sabedoria. Então não era um problema de pecado, uma natureza pecaminosa, uma inclinação para o pecado, mas ele precisava ser ensinado sobre algumas coisas. E enquanto ele não sabia tomar suas decisões, ele precisava obedecer. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência. O seu filho precisa aprender a obedecer, porque ele não sabe ainda o que precisa saber. Agora, a terceira coisa é que também o seu filho é socialmente limitado. Então, ele tem que crescer em graça diante dos homens. Existe uma grande necessidade dos nossos filhos de aprender sobre os comportamentos sociais básicos, porque as crianças nascem totalmente egocêntricas, não é verdade? Sua única preocupação tem a ver com as suas próprias necessidades. Eles choram quando eles estão com fome, choram quando eles estão cansados. Nenhum bebê chora porque ele tá vendo a necessidade do seu vizinho e tá se compadecendo, né? Eles não sentem a dor de ninguém. Eles gritam somente porque ele precisa de algo. Ele está querendo algo. Ele não tem dó de ninguém, não tem interesse por ninguém, por outra pessoa da sua família. Ele só se preocupa consigo mesmo. Os bebês são assim. E à medida que eles crescem, eles precisam ser desmamados dessa visão egocêntrica do mundo. Mas eles precisam aprender a se relacionar. Nenhuma criança acha isso fácil, não. Eles não querem dividir brinquedos, eles não querem esperar, eles querem tudo agora, não quer que o outro comece a brincadeira e ele termine, brigam com os irmãos, com o vizinho, quer ser o centro do mundo. Então, elas precisam amadurecer, elas precisam crescer para perder essa perspectiva e elas precisam ser ensinadas a fazer isso. Então, elas precisam também, mais uma vez, aprender a obedecer enquanto elas têm essa visão egocêntrica. Até elas aprenderem a ter empatia, a se relacionar com os outros, precisa obedecer. Então veja como o crescimento das crianças está relacionada à obediência. Na medida que elas crescem e amadurecem, elas vão aprender a tomar as suas decisões. E talvez elas não precisem ficar o tempo todo obedecendo a ordens, porque elas estão aprendendo a como se relacionar, como se comportar. Mas enquanto isso, ela precisa aprender a obedecer, porque isso vai ser proteção para elas. Mas a última coisa é que Jesus crescia em graça diante de Deus. Jesus crescia espiritualmente. As crianças precisam crescer espiritualmente. Elas têm necessidades espirituais. Elas são deficientes espirituais, né? Então, nós precisamos ensiná-las sobre as coisas espirituais também. Elas não vão aprender isso naturalmente. Elas não vão crescer espiritualmente se você não for intencional para ensinar o seu filho sobre isso. Sabe, existe, junto com essa imaturidade natural, uma depravação natural que trabalha nela constantemente, uma inclinação para o pecado. A Bíblia diz que a carne é inimiga de Deus e ela não está sujeita à lei de Deus, nem à verdade. Então, quem está na lei não pode, quem está na carne não pode agradar a Deus. É o que está escrito em Romanos 8, 7 e 8. Então, essa verdade de Romanos 8, 7 e 8, ela se aplica à criança, mesmo pequena. Existe uma carne que faz dela inimiga de Deus, uma inclinação para que ela peque, que faz ela ser inimiga de Deus. E algo que está ligado ao seu coração, igual diz também em Provérbios 22:15, a insensatez está ligada ao coração da criança. Então, são muitas desvantagens espirituais trabalhando ali no seu filho, para que ele seja alguém inimigo de Deus, completamente controlado pela sua natureza de pecado. E, naturalmente falando, ele não vai em direção a Deus. Naturalmente falando, as crianças vão ir longe do Senhor. Por isso que nós pais precisamos aprender que os nossos filhos têm necessidades espirituais e precisam ser supridos. O seu filho vai crescer naturalmente quando você alimentar o seu filho. Você tem alimentado o seu filho espiritualmente falando?
Ou você está esperando ele aprender por si só e crescer por si só? O seu filho não vai crescer espiritualmente por si só. Se você não se posicionar, não falar nada, não ensinar, não tomar uma decisão de ser intencional, se programar para ensinar o seu filho, ele nunca vai aprender. Ele nunca vai crescer espiritualmente falando. Muito pelo contrário, a cada dia que passa, ele vai se afastar de Deus. Isso que vai ser algo que vai acontecer naturalmente, porque existe uma inclinação natural do seu filho se afastar de Deus. Então, como Jesus também crescia de graça diante de Deus, seu filho precisa crescer em graça diante de Deus. E como você faz isso? Você faz isso sendo intencional, trazendo Jesus ao coração do seu filho, fazendo devocional com ele, usando todas as oportunidades para ensinar o seu filho sobre Jesus. E sabe, eu quero convidar você, se você tem interesse, principalmente se você é mãe de crianças da primeira infância, de 0 a 6 anos, eu tenho um programa que se chama Evangelizando Seu Filho. Programa Evangelizando Seu Filho, que é um programa de 10 semanas onde eu ensino você e te dou as mãos aí, levo você num passo a passo para que você em 10 semanas aprenda a evangelizar o seu filho, a proteger o coração do seu filho contra todas as ideologias desse mundo, do diabo, a deixar de ser neutro, mas ser intencional e trazer ali Jesus ao coração do seu filho. Eu vou te ensinar e vou te equipar para isso. Tá bom? Se você tá vendo esse vídeo também, talvez já conhece o programa, ou então você quer se aprofundar um pouquinho mais em relação à educação de filhos à luz da Bíblia, quer aprender mais sobre aquilo que a Bíblia diz sobre disciplina, sobre educação de filhos, sobre VAR, enfim, eu quero convidar você também para se inscrever no Desafio Maternidade Bíblica. Eu não sei se nesse momento nós temos matrículas abertas, nós temos uma data, mas eu vou deixar esse vídeo aqui, como ele vai sempre ficar no YouTube, vou deixar aqui embaixo um link para a lista de espera. Você vai ali e se inscreve gratuitamente para o Desafio Maternidade Bíblica, que são 4 aulas gratuitas que eu dou para você sobre a educação de filhos à luz da Bíblia. Então, se você tem interesse em crescer nisso também, vai ali embaixo, se inscreve, coloca o seu nome, entra na lista de espera, que quando nós tivermos ali a data do nosso próximo Desafio Maternidade Bíblica, a gente vai avisar você e você se inscreve e participa comigo, tá bom? É isso, gente. Você, mãe, precisa entender que o seu filho precisa crescer em estatura, em sabedoria, em graça diante dos homens, mas principalmente em graça diante de Deus. Esse é o nosso grande alvo, conduzir os nossos filhos para Jesus. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, compartilhe ele com as suas amigas, seja um instrumento de Deus para que outras mamães sejam edificadas, tá bom? Um beijo!